Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com comentário de algumas notícias da aviação da semana. Lembramos a você que assine o canal, recomende para os amigos e coloque seus comentários que são muito importantes. Vamos aqui começar com uma notícia que já foi coberta, mas só para me dar uma pequena opinião sobre esse assunto, né? A Gol Linhas Aéreas informou à Azul a rescisão dos acordos de cooperação comercial de codeshare e também o encerramento das negociações para uma possível fusão. E lembrar, né, que em 2001 a Azul ela fez uma proposta para comprar a Latam Brasil, depois queria comprar o grupo todo. E na época até o CEO da Latam sugeriu que isso visava apenas atrapalhar o processo de recuperação judicial, né? Mas é uma história interessante que eu fico olhando tudo isso que aconteceu e como eles falam muito, né? E isso aí é até importante, né? Para uma época a empresa está passando dificuldades, tudo, você desvia um pouco a atenção dos funcionários, mostrando uma coisa maior. Não, vamos comprar essa outra empresa, né? Então funciona como um pouco de alívio para essa situação difícil econômica que a empresa estava passando, né? Mas uma coisa que eu ia falar, né? Encontrei o eu fiz mestrado aqui na Embry-Riddle University e o David Neilman veio dar uma palestra e era Daytona Beach, pertinho de Orlando. E era interessante porque ele era CEO da JetBlue e a JetBlue ia começar a voar por Orlando. Ele contou na palestra a tática que ele estava usando. Ele estava usando uma tática de marketing de guerrilha. E esse é um livro aqui para vocês, né? Isso aqui é marketing de guerrilha, né? E o que que é o marketing de guerrilha? São maneiras não convencionais e até surpreendentes de gerar publicidade a baixo custo. Então, o que que ele fez? Ele não tinha dinheiro para investir em publicidade quando a JetBlue ia voar em Orlando. Ele começou a ligar para a Câmara de Comércio, universidades. Oh, posso aí dar uma palestra? Eu sou CEO de uma empresa aí, não vai custar nada para vocês. E o pessoal, tá bom, vem aqui, né? E o pessoal da Embry-Riddle, claro, aceitou um CEO de uma empresa, foi lá. Então imagina, 200 pessoas na palestra dele, que falaram para mais 200, que falaram para mais 200, que contaram para a família, que puseram na mídia social. Imagina o que ele gerou de publicidade sem gastar nenhum tostão, só indo lá 1 hora e meia dando uma palestra, né? Eu até conversei com ele depois da palestra e nem falei que eu era brasileiro, eu fiquei com medo. Se ele tiver alguma má impressão do Brasil, né? Nem falei. Mas foi muito interessante que ele contou isso, né? Como ele usa esse marketing de guerrilha, né? E então tem uma coisa interessante, é como você fazer a notícia trabalhar para você como publicidade. Então você fala, vou comprar essa empresa, vou comprar isso gera muita publicidade. Imagina se eles tivessem que pagar 30 segundos de publicidade em alguns lugares. De repente está nas notícias em vários lugares e a sua marca está aparecendo, né? Vai saber quantas passagens foram vendidas porque a pessoa foi ler a notícia, estou precisando comprar uma passagem, né? Então tem esse outro lado que ninguém vê, né? Que muita gente não ensina marketing, eu dou aula de marketing que é esse de transformar a notícia para ela virar publicidade, né? E também é o que eu falei, né? O capital publicitário disso, que também ajuda a desviar a atenção do cliente quando a empresa está passando por dificuldades financeiras, né? Você põe uma notícia maior, você desvia a atenção do cliente. Nossa, essa empresa deve estar muito bem, eles vão comprar todo mundo, eles devem ter muito dinheiro, né? Então também funciona como isso também, né? E aquela história, falem qualquer coisa, mas falem de mim, né? O importante é ter a sua marca ali associado com alguma coisa boa, uma empresa que vai comprar uma outra, né? Eu lembro para o pessoal aqui, quando a Delta fez o acordo de comprar uma boa parte da Latam, foi feito em segredo total. Ninguém ficou sabendo, nenhum alto funcionário das duas empresas foram envolvidos. Foi tudo feito por terceiros. De repente, um dia chegaram e anunciaram, né? Então, quem quer fazer, faz quieto, não deixa ninguém saber, né? Então, essa é uma lição que a gente aprende, né? Mas é o que eu queria falar disso, né? O capital publicitário que essa notícia gerou todo esse tempo, né, que beneficiou a Azul, né? Mas só uma pequena comentário sobre essa história da Azul e Gol. Agora, notícia importante também, né? Foi assinado o termo de ajuste de contrato de concessão do aeroporto do Galeão.
e entre os pontos centrais do novo termo estão a venda assistida da concessionária através de um processo assistido e simplificado, a cobrança de uma contribuição variável de 20% do faturamento bruto da concessionária e a saída da Infraero da administração do Galeão até março de 2026. Aí a ANAC abriu uma consulta pública sobre o assunto na plataforma Participa Brasil. Se alguém se interessar, pode ir lá dar sua opinião, mas é o que eu falo, se eles quisessem mudar alguma coisa, opinião de gente boa tem um monte. Se eles não perguntaram para quem entende até agora, eu fico até preocupado, né? Porque não perguntam para quem entende. Mas uma coisa interessante, né? A concessionária Rio Galeão, ela pediu desistência de administração do aeroporto em 2022. Ela citou uma crise financeira decorrente da redução do tráfego aéreo, e o estimado é que a concessionária perdeu 7,5 bilhões de reais. Não sei se vocês lembram, mas muitos voos no aeroporto Santos Dumont, né, que desviou o tráfego do aeroporto do Galeão. E só para você ter uma ideia, de 2019 a 2022, o aeroporto caiu de quarta posição para 10º lugar em movimento de passageiros. A Infraero detém 49% da administração. O prefeito do Rio, que tem sido o grande defensor do aeroporto e criticou a ANAC, até o TCU e até outras administrações por não apoiarem o aeroporto do Galeão. A nova estrutura societária será controlada de 70% pela Vinci Compass e 30% pela Changi Airport International de Singapura. E um dos maiores motivos do esvaziamento do Galeão foi o crescimento do aeroporto de Guarulhos, né? Há muito tempo atrás, aí na década de 70 e 80, os aviões para decolarem nos voos internacionais de longa distância, só do aeroporto de Galeão, que tinha uma pista longa a nível do mar, que permite decolagem de aviões para longa distância. E o aeroporto de Guarulhos só aumentou a pista em 1989 para 3.700 metros. Isso permitiu muitos voos diretos saindo do aeroporto de Guarulhos e também o desenvolvimento de novas aeronaves com motores melhores também permitiu que não precisasse mais passar pelo aeroporto do Galeão. E também teve essa coisa de procurar mais voos no aeroporto Santos Dumont. Então isso gerou um pouco de crise para o aeroporto do Galeão, né? E é o que eu falo, para ter um grande aeroporto é preciso ter uma grande empresa aérea, e para ter uma grande empresa aérea é preciso ter um bom aeroporto, né? Eu vejo muito aqui a simbiose, Atlanta, Delta, como os dois se encaixam muito bem, trabalham muito bem junto, né? Mas o problema também no Brasil é que o Brasil foi descoberto, agora tem voo de todo lugar. Você não precisa mais passar pelo trecho Rio-São Paulo, tem muitos voos diretos de vários destinos, né? Mas uma vantagem do aeroporto de São Paulo é que oferece mais conexões, melhores conexões. Eu vi uma pessoa que estava vindo aqui, indo de Atlanta para Rio, ele falou que só tinha 2 voos por dia para a conexão onde ele ia pegar. Se ele fosse por São Paulo, tinha 5 conexões por dia. Então, essa é uma das limitações. Quando você não tem um hub, você não tem tantos voos de conexão. Então, você acaba servindo mais o passageiro local ali, né? E quanto a essa questão de prefeito, né, você fala, ó, tem um prefeito ali lutando pelo aeroporto. Mas eu comecei a olhar, aqui em Atlanta também foi assim, tiveram 2 grandes prefeitos que lutaram pelo aeroporto, que foi o Hartsfield e o Jackson. Então, eles tiveram um papel importante no desenvolvimento do aeroporto aqui, né? Então, vamos ver como é que fica, né? Hoje, a condição de São Paulo é que voam muitos homens de negócios, aqueles que pagam as tarifas mais altas. Então, tem que ver como desenvolver esse tipo de movimento no Galeão, do passageiro que paga as tarifas mais altas, viagem de classe executiva. E isso atrai as empresas aéreas. Então, é muito importante isso. Vamos ver aí como é que fica aí para frente com essas mudanças aí no aeroporto do Galeão. Uma interessante aqui, né? Começou o julgamento de um recurso no caso do acidente do voo 447 da Air France, que ocorreu em 2009. Todo mundo lembra desse acidente da Air France, um avião saindo do Rio de Janeiro. E no julgamento anterior, foi determinado que a Air France e a Airbus não cometeram falhas. Aliás, cometeram falhas, mas não tiveram vínculo no acidente. Então, isso que ficou determinado. A Air France é acusada de não fornecer aos pilotos treinamento adequado e a Airbus é acusada de ter subestimado falhas no pitot tubes. Então, é isso que está sendo agora reavaliado nesse novo julgamento, até que ponto a Air France
e a Airbus tem culpas. E por que isso? Porque isso dá uma diferença grande nas indenizações, em dinheiro, empresas de advogados ganhando muito dinheiro, então vai fazer uma grande diferença, né? Então, esse julgamento deve terminar dia 27 de novembro, agora esse ano. E é o que eu falei, né? O resultado desse julgamento terá um grande impacto, enquanto serão esses pedidos de indenização no futuro. E já nessa linha também de acidentes, né, as famílias de vítimas do acidente da Air India entraram com ação na justiça contra a Boeing e a Honeywell, acusando as empresas de negligência, dizendo que sabiam que os switchers de combustível tinham problema. A ação alega que essas empresas sabiam dos riscos. Em muitos casos de acidentes, as partes decidem processar nos Estados Unidos. Por quê? Porque as leis americanas elas permitem compensações muito maiores. Então você tem que achar um culpado aqui nos Estados Unidos para poder processar. Então é isso que o pessoal da Air India está falando. Você vê, não tem nem conclusão do acidente ainda, ninguém sabe se tem problema na peça, se não tem, mas as empresas de advocacia não esperam, elas já estão adiantando os processos, né? E nessa mesma linha também, a esposa de uma das vítimas do acidente no aeroporto de Washington, aquela colisão com um helicóptero do Exército. Em janeiro, já teve uma vítima, uma família de vítima foi a primeira a entrar com uma ação na justiça. A ação é contra a American Airlines e a PSA, que opera seus voos. Né? Você pensa, puxa, American Airlines, que culpa ela teve, né? E a outra ação é contra o governo federal. Mas é uma coisa interessante. Nos Estados Unidos existe o Federal Tort Claims Act, FTCA, que permite que essas ações contra o governo, em alguns casos restritos, né? Mas o advogado ele alega que a American Airlines é culpada por não treinar seus pilotos a navegar em áreas congestionadas. Não entendo como isso funciona, mas toda empresa aérea você treina seus pilotos, né? Mas é aquela coisa de lidar com escritórios de advocacia, né? E mais uma coisa interessante em todos esses casos também é o mito de vamos esperar o final das investigações. Eu sempre falo, pessoal, as empresas de advocacia, eles têm seus próprios advogados, acontece um acidente no dia seguinte, eles já estão todos especulando, procurando, querendo saber, ver casos parecidos, né? E eles têm seus próprios investigadores que preparam os casos, né, muito antes do término de alguma investigação, já está tudo pronto ali para uma ação na justiça. Tem muito dinheiro envolvido, né? E eu tinha uma experiência que eu fazia com os meus alunos. Eu dei aula de aviation law, pus até o livro aqui de propósito, e eu pegava um caso, por exemplo, e dividia a classe no meio. Um lado da classe ia defender e o outro lado da classe ia é, atacar, né? Então, acusar. E então era muito engraçado, eu dava o caso tudo escrito para eles, com vários detalhes, e eles se reuniam em grupos ali, geralmente tinham um, dois ou três representantes, e todos ali, cada um defendendo a sua causa, né? Eles brincando de advogado na aula ali. Mas era muito interessante que eu dava o caso, no final da aula eu revelava como que foi, o que aconteceu com aquele caso e o que acabou, os juízes acabaram decidindo, né? Mas o engraçado é que depois, no dia seguinte, eu falava: olha, vocês sentem nos mesmos lugares que eu vou dividir os mesmos dois grupos. Daí eu pegava um caso parecido e dava para aula. Só que o pessoal que acusou um dia ia defender, e o pessoal que defendeu um dia ia acusar. Então era muito engraçado ver o mesmo aluno defendendo um caso num dia e um caso bem parecido no dia seguinte ele acusando. Como as pessoas pegam certas conexões, fazem certas coisas que nem advogado. American Airlines, ela não sabe treinar para lugares congestionados, né? Então é engraçado como cada um pega certos detalhes para tentar provar o seu caso, né? Então, a empresa de advocacia, eles tentam fazer isso, eles têm seus próprios especialistas, né? Mas eu assisti uma vez uma palestra com o escritório de advocacia de Jacksonville e foi muito engraçado. Eles ganharam casos contra resultados de investigação oficial. Ele contou um caso que a investigação oficial do NTSB deu uma coisa, eles investigaram e tiraram outra conclusão e ganharam. Só para você ter uma ideia, uma empresa de advocacia pode ter acesso a tudo, todos os materiais da investigação. Você manda uma carta chamada Preservation Demand ou Spoliation Letter, né?
ou se não, você pode ter até um requerimento judicial, né? Você tem que tá certo que você não vai alterar nenhuma prova, não vai mexer em nada que pode dar problema, né? Então, mas é assim que faz as empresas, essas é, escritórios de advocacia têm acesso a esse material e eles podem analisar, né? Eu lembro que eu fui na Amber Riddle, acho que uns anos atrás, e o Greg Fate, que fez vários programas de investigação, ele ia dar uma palestra, daí ele cancelou no último minuto, que ele estava indo para o Chile ser testemunha num caso de aviação, pagavam muito bem lá para ele só lá como expert e falar num julgamento de aviação, né? Então essas batalhas em corte são fantásticas, assim, coisa de filme, muito dinheiro envolvido, então você não sabe mais, né, como a verdade pode ser alterada ou não de acordo do ponto de vista que você está vendo, né? Então muito interessante como são essas batalhas judiciais, né? Bom, agora uma interessante da África, né, que também tem a ver com o Brasil de certa maneira. A Autoridade de Aviação Civil da Nigéria está vendo a possibilidade de certificar o avião chinês C919, o Comac 919, que pode transportar até 190 passageiros em certas configurações. A Comac da China quer acessar mercados na África, mesmo sem ter certificação dos países do Oeste, né? Segundo o diretor da agência nigeriana, a Comac ofereceu um bom pacote de manutenção e treinamento. O Comac 919 tem 1.005 encomendas, a maioria empresas chinesas. E este ano os Estados Unidos tiveram até um problema, eles cancelaram a entrega de motores para o C919, alegando disputas comerciais. E esse é o problema geopolítico, né? Que pode evitar que você compre um certo avião. E se esse avião aí, olha, os Estados Unidos tem poder de parar peças, né? E foram outras peças, não foram só motores, não, que foram impedidas de ir lá para a fabricação do avião. Eu olhei aqui, já existem 28 unidades construídas e a Total do Brasil ela cogitou a compra desses aviões. Mas é muito interessante a influência chinesa na África, né? Eles estão ajudando a construir represas, barragens, rodovias, ferrovias. Então está muito forte essa influência chinesa na África. Eu olhei aqui, tem mais de 500 mil chineses morando na África no momento, né? Então vamos ver como é que fica aí, se isso aí vai para frente, né? Mas seria um país relativamente importante na África a certificar o COMAC 919 aqui. Uma agora da Europa, né? A Play Airlines da Islândia encerrou as operações alegando dificuldades financeiras. Já ouviram isso em algum lugar? É a segunda empresa aérea da Islândia a encerrar suas operações nos últimos 6 meses. A Play era uma empresa low cost fundada em 2021 e ela foi fundada com a intenção de substituir uma outra empresa, né, que foi a WOW, a WOW Air, né, que também fechou as portas. A empresa tinha 10 aeronaves da família A320 e voava para 34 destinos, né? Eu fui olhar aqui, só nos últimos 10 anos foram 11 low costs que faliram na Europa, né? Air Berlin, GoFly, Blue Air, Bus. Então não é um negócio muito fácil ficar falando esse negócio de low cost, não, tá? É difícil operar, e geralmente o que você vê, você precisa de volume, né? Quem está operando bem, que é a EasyJet e a Ryanair, eles operam num volume muito grande. Então esse é um dos segredos, às vezes, de operar low cost. Você tem que fazer com um volume muito grande. É muito comum low costs menores pararem de operar depois de um certo tempo. Então, vamos ver aí mais uma low cost que teve problema na Europa. Agora, uma da Lufthansa também, da Europa, né? A Lufthansa da Alemanha deverá cortar 4 mil empregos até 2030. A maioria dos cortes serão na área administrativa e a maioria na Alemanha. O grupo Lufthansa incluiu a Austrian Airlines, Swiss e Brussels. Elas fazem parte da mesma empresa, né? A empresa espera um aumento significativo nos lucros com esses cortes e, em outro comunicado, a Lufthansa anunciou a retirada de serviço de 6 modelos de aeronave até 2028, para criar uma harmonização, simplificar as operações e cortar custos. Serão os modelos A340-600, aquele que é bem comprido, né? O A340-300, o A330-200, o 767-300, o Boeing 747-400 e o Boeing 777-200 deverão parar as operações até
2028. Só para ter uma ideia, atualmente a empresa tem 13 tipos de aeronaves, o que faz uma operação custosa, né? Ter peças de manutenção, treinamento, para todo esse pessoal, né? A Lufthansa recebeu uma ajuda de 9 bilhões de euros do governo alemão durante a pandemia. E o governo, por causa disso, ficou com 20% de participação na empresa. E uma coisa interessante é que o dinheiro, a Lufthansa pagou tudo de volta antes do programado, pagou tudo em novembro de 2021. E outra coisa interessante é que o governo que tinha essa participação, ela vendeu as ações e teve um lucro no final, né? Mas era muito engraçado. Eu lembro que eu conversando com uma pessoa da British Airways, ele falou para mim, qual a companhia mais on time dentro da Europa, né? Eu falei, inglês está sempre no horário, né? Deve ser a British Airways, né? Ele falou, nada, a Lufthansa passa a gente todo mês, mas é bom que a gente tenha essa fama de que britânico está no horário, pelo menos a gente vive da fama, né? Mas a Lufthansa era a empresa mais online, mais on time da época ali, né? Agora, também da Europa, da Dinamarca. A Dinamarca foi buscar ajuda de países aliados depois que drones profissionais causaram o fechamento de vários aeroportos, incluindo o aeroporto de Copenhagen. O país decretou a parada de drones civis por 5 dias para evitar confusões durante essa investigação. Algumas fontes acreditam que os drones tenham vindo da Rússia. Outros países como Polônia, Estônia e Romênia também tiveram violações do espaço aéreo, né? O que você pode ter com esses drones, pode ter colisões, para-brisa, né? Você pode quebrar um para-brisa de um avião, atentados, contrabando e até espionagem, né? E esses são de grau profissional, não eram drones aquele menino jovem que vai pilotar só por diversão, né? Então é uma coisa séria, como você pode usar uma tecnologia para algo bom, ou você pode usar uma tecnologia para algo ruim, né? Mas estão desenvolvendo já sistemas para se prevenir, que checam essas ondas de rádio, né? Então existem sistemas para isso, e a Dinamarca foi buscar isso com seus países aliados. E agora uma boa aqui de encerrar, né? O FAA deu um voto de confiança para a Boeing, né? Que precisa de umas notícias boas de vez em quando, né? Para a Boeing voltar a certificar suas próprias aeronaves. A Boeing fazia isso antes dos acidentes com o Max 8, né? A autorização é temporária e limitada, mas vai ajudar a liberar os inspetores do FAA para questões com mais prioridade. E você, o que você pensa? Você dá seu voto de confiança para a Boeing? Eu, pessoalmente, acho que aprenderam a lição e a chance de acontecer de novo o que aconteceu, né? Hoje é muito mais difícil, existem muitos novos sistemas que foram colocados no lugar para proteger disso, né? Mas tá bom, essas são as notícias e os comentários da semana. Lembramos para mais uma vez para você assinar o canal, recomendar para os amigos e deixar seus comentários que são muito importantes. Muita gente traz informação adicional aqui para o canal. Muito obrigado a todos.